Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Seja bem-vindo, bem-vinda. Iniciando este Evangelho no Lar, independente se você está ouvindo ao vivo ou gravado, que Deus, o nosso imenso Pai, possa abençoar seus dias, este momento de oração, no qual nós vamos entrando em contato com a espiritualidade superior, trazendo no pensamento uma paisagem que te traz calma, um momento que você vivenciou, que trouxe para você a aproximação com Deus. É momento de evangelho, de oração, que nós possamos estar dispostos a ouvir com os ouvidos espirituais este momento e compreender o que o Evangelho do Cristo quer nos passar neste dia, dia 9 de fevereiro do ano de 2025. Vamos entrando em vibração, pedindo a autorização ao nosso Mestre amigo Jesus, que Ele possa guiar os nossos trabalhos aqui e agora, que este tema possa ser útil para todos nós que estamos ouvindo, encarnados ou desencarnados. Que de alguma forma possamos pegar estes ensinamentos e interpretar da melhor forma possível. Pedimos a intuição, a Jesus, pedimos que cada um que estiver ouvindo agora possa receber as vibrações de amor, de esperança, de paz. E a gente agradece. Deus, Pai amado de infinita bondade, neste momento de oração, de conexão, de amor, de vibração, nós agradecemos e pedimos que a espiritualidade superior se faça presente, juntos aqui com essa família do canal Na Luz do Espiritismo. Que este tema possa atingir os corações necessitados de ouvir as palavras que aqui será proferida. Nós agradecemos hoje e sempre. Vamos juntos. Que assim seja. Graças a Deus. Agradecer a companhia de vocês mais uma vez e pedir que possa nos ajudar. Curta, comente, compartilhe o Evangelho. Muitas das vezes quando a gente está ouvindo, a gente tem a intuição de mandar para alguém, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, também em grupos espíritas, e deixe também seu comentário que ajuda este tema a atingir a mais pessoas. A gente agradece imensamente a cada um de vocês que tem se dedicado aí para deixar o comentário. Iniciando o nosso Evangelho com a mensagem do livro de Lourival Lopes, Otimismo Todo Dia, um livro muito bacana, mensagem que saiu para nós aqui, 226. Os problemas se agravam quando tratados com indignação, raiva e revolta. Se não compreender e endurecer, eles ficam batendo, insistindo, reclamando. Se escutar, condoer-se e compreender, a onda da contrariedade se esvai e vem a paz. Por isso, não diga com revolta, não quero, não aceito e não vou. Empregue a calma, a paciência, a compreensão e tudo se resolve. A indignação endoidece as capacidades. A indignação é como arremessar um caminhão sobre um jardim e depois necessitar de flores. Muito boa mensagem aí, que fala um pouco do tema que nós recebemos hoje como intuição, que é carregar a sua própria cruz, lembrando que todos nós estamos aqui encarnados na Terra e passaremos pelas provas ou expiações, mas uma ninguém escapará, que são as vicissitudes do viver, as dores, as angústias, as atribulações da vida. Vocês podem chamar como quiser, independente se temos ou não caminhos mais endurecidos durante as nossas reencarnações. Vez por outra, passaremos por vicissitudes, por dores, por dúvidas, e é nestes momentos
que vamos precisar ainda mais da calma, da esperança e da fé. Mas somente conseguiremos acionar a calma, a esperança e a fé se estivermos treinando ela diariamente. E o primeiro ponto deste treinamento é a compreensão de Deus, de Jesus e do plano espiritual. A compreensão de Deus, a gente tem falado muito aqui sobre o contato consigo mesmo. Somos feito essência divina e temos o contato com Deus diariamente. Basta que nós ativamos esse contato através do nosso silêncio interior. A conexão com Deus, então, deve ser diária. O espírita aprende que a conexão com Deus e com a espiritualidade deve ocorrer todos os dias das nossas vidas. Devemos separar, então, momentos para essa conexão. Essa conexão que não precisa ser algo prolongado, mas é preciso treinar para que se torne um hábito no nosso dia a dia. No início é difícil, mas precisamos dar o primeiro passo desta conexão com Deus, através das dicas que nós damos aqui no Evangelho, para um pouco observar a natureza, respiração mais tranquila, o momento de ler uma mensagem como essa, de elevar os nossos pensamentos antes de dormir, a prece, avaliar o que nós fizemos durante o dia. A calma, então, ela é costurada com a esperança, ela é costurada com a nossa conexão com Deus. Tudo isso reflete a fé e a tranquilidade. E a compreensão de que nós não estamos aqui no mundo somente para receber benefícios, porque nós traduzimos benefícios somente como os momentos bons. Esquecemos que os momentos de dificuldades, de dor, de angústia, também são bons naquilo que deve ser, na essência que se apresenta para nos estruturar o espírito. Uma vez reencarnados, então, a Terra se torna para nós um celeiro de bênçãos, uma escola. Podemos encarar conforme queiram. Muitos encaram até como uma prisão, adornada de jardins, mares, lagoas, oceanos, enfim. Mas, independente de como observamos, tudo se traduz em uma escola para a nossa alma, que nós, enquanto espíritos, lá no plano espiritual, escolhemos passar por essa etapa de vida. Alguns por alguns anos, outros por mais anos. Nós escolhemos estar aqui, sim. Escolhemos permanecer aqui por um tempo. Ainda essa semana estava eu caminhando e ouvi uma senhora falando que se ela pudesse escolher, ela não estaria aqui na Terra conversando com a filha. E me fez refletir mais uma vez sobre como o esquecimento, muitas das vezes, que nós temos, é benéfico para as nossas vidas. Porque naquele momento, ela se esquecendo, que muitas das vezes pode até ter implorado para estar na Terra, para ter a oportunidade de estar num corpo físico, de trazer de novo a filha ou os filhos, ou de aprender algo, ou de trabalhar, para diluir as experiências do passado numa vida atual. Estava se queixando ali, provavelmente, por algum problema que estava passando, falando alto no meio da rua, talvez por alguma angústia que trazia em seu coração. Mas ela talvez ainda não tinha compreendido essas costuras da vida que nós vamos passando, entendendo que cada situação problemática vai sim nos trazer uma lição. Muito se fala hoje, na atualidade, que os problemas são problemas e devem ser extirpados da noite para o dia. E nós vamos acreditando nessas falsas falácias da internet e achamos que podemos diluir algo ruim apertando um botão, sendo que às vezes algo nos acontece e demanda semana, meses ou anos, como um adoecimento mais prolongado, ou um problema, ou até mesmo a desencarnação de um amigo, de um parente próximo,
que vai nos alterar às vezes ali a consciência, o emocional. Entendemos então que tem problemas sim, que ultrapassaremos de um dia para a noite, mas outros demandará tempo. E quando demanda tempo, aí sim tem mais aprendizado. Tem uma mensagem para nós que somos espíritas, escrita ali. Tem uma mensagem clara que a espiritualidade está nos colocando. E muitos olham como punição. Mas quando compreendemos o espiritismo, o cristianismo, entendemos que não é uma punição, mas um aprimoramento das nossas capacidades espirituais. Porque Deus não pune, Deus nos dá as oportunidades e podemos atravessá-las com mais resignação e fé. Não há punição quando não somos inocentes no prolongamento das nossas existências. Quando podíamos escolher o bem, quando podíamos evitar o mal, quando podíamos evitar não julgar, não matar, não roubar, não sermos corruptos ou fazer tantas outras coisas, nós preferimos as doses de conforto, as doses de capacidades mais rápidas. Escolhemos a porta larga, esquecemos o caminho estreito que nos ensina. Esquecemos a fé, que Deus não nos desampara. E vamos passando então, trilhando nos caminhos da vida, podendo escolher, porque somos seres conscientes de escolha. E se você está numa encarnação, ou se alguém perto de você está numa encarnação, que não tem consciência ou que não pode escolher, aí jaz também uma representação de uma vida passada, de muitas escolhas equivocadas, e que a espiritualidade, muitas das vezes, orienta esse espírito. Passar um tempo recluso de decisões mais profundas para se analisar interiormente. Não significa que o cérebro físico esteja doente, não esteja consciente, que a alma que ali está não está aprendendo algo profundo com as lições e com as vicissitudes da vida. Não há uma só pessoa que está na Terra que não tenha a sua cruz, o seu processo individual, como o próprio nome diz. Cada um tem o seu obstáculo, independente de quem você seja. Cada um de nós, e me faz recordar o caso de Chico Xavier, quando aquela senhora bate na porta dele e fala: Chico, eu não estou aguentando a minha cruz, ela está muito pesada. Ore por mim, Chico, me ajude a carregar a minha cruz. E Chico fala com ela: sim, minha irmã, assim eu farei, que Deus abençoe. E Chico deu ali as palavras de ânimo para ela. E ela sonha então que o mentor levava ela numa grande sala à noite, um espírito iluminado, e fala: minha irmã, dê-me aqui a sua cruz, nós vamos colocar ela nessa sala e você vai escolher outra cruz, mas infelizmente você não tem como voltar para a terra sem alguma cruz. Quando ela observa aquela sala cheia de cruzes, ela vai observar que todas, absolutamente todas, são maiores que a que ela tinha. A dela era menor, cabia na palma de uma mão. E ela faz uma reflexão. E o Espírito vai dizer: ela é do tamanho da sua necessidade. Siga então com a sua. Siga em paz e compreende que essa dor é para algo muito maior. Somos acusados, enquanto espíritas, muitas das vezes, como adoradores da dor, mas não é. O espírita reconcilia com a dor, porque estando na terra, vez por outra, vamos encontrar na esquina com alguma dor, seja físico, seja moral, seja psicológica, seja espiritual. De alguma forma, vamos participar das dores dos outros, dos nossos familiares, amigos. De alguma forma, nós estamos inseridos no mundo dor, porque é um mundo ainda de provas e expiações. Mesmo que ainda em transformação, seguindo para um planeta melhor, se Deus quiser, mas ainda assim, provas e expiações, basta olharmos para o lado. Sendo assim, provas e expiações, todos nós ainda carregamos cruzes e relembramos o que Jesus passou, porque Ele também, sendo um ser evoluído, e já estando numa camada espiritual, escolheu voltar para a Terra e estar aqui para participar das dores do mundo. Mas Ele nos ensinou: eu venci o mundo, você também pode vencer. Recordo-me também de Alcione.
personagem do livro de Chico Xavier, ela estando já morando em esferas superiores de outros planetas, sentia que precisava vir ajudar a sua família. E o espírito ali, daquela comunidade onde ela vivia, num planeta muito evoluído, só para termos noção, Alcione iria ter que ficar 20 anos se aproximando da Terra para acostumar novamente com as vibrações da Terra antes de reencarnar, antes de preparar a sua reencarnação. E ele fala com ela: independente, minha querida, você já está muito evoluída espiritualmente, mas ainda assim você pode cair, porque a Terra ainda é um celeiro de cruzes pesadas, de atribulações e de angústias, e ela assim quis, e passa uma reencarnação de muitas amarguras, mas de ressignificações. E aí nós entramos na mensagem principal que fala aqui o nosso querido Lourival, da calma nos momentos de tempestades, que está sendo trazido tanto aqui pela espiritualidade superior, desde o Evangelho do aceito, entrego, confio, agradeço, de ressignificar, de no meio das tempestades manter a calma, como Jesus fez quando ele avistava ali os discípulos e falava: ó homem de pouca fé. Na fé, na tranquilidade, não é que resolveremos os problemas. Se nós temos que passar por algumas semanas de dor, de luta, nós iremos passar. Mas a calma sim nos ajuda, como ele colocou aqui. Manter a intranquilidade é jogar um caminhão num campo de flores e depois exigir flores. Quando nós acionamos a raiva, a desesperança, o nosso sistema nervoso sente e vai enviar descargas de adrenalinas complexas para o nosso organismo, podendo até piorar a nossa dor, as nossas questões físicas e até psicológicas. É por isso que nós, espiritualistas, espíritas, psicólogos, psiquiatras, reforçamos tanto a exigência atual de manter a calma, de entender as situações da vida e se concentrar. Internalizar a calma é importante. Não conseguiremos isso sem um treinamento adequado. E demanda muito esforço nosso, é claro, através do conhecimento, através dos estudos, através da capacidade de interpretação que nós devemos ter. E não podemos nos esquecer. Ler o Evangelho e aplicá-lo no nosso dia a dia, diante das adversidades e problemas, diante das situações de conflito mais problemática. Precisamos então, meus queridos irmãos e irmãs, entender que a calma é uma construção diária dos nossos princípios. Entendendo a lei que nos rege, a lei de causa e efeito, os princípios que nós estamos aqui na Terra, as consequências dos atos, muitos atos, nos esclarece Kardec. Nos ocorre mais de 80% por decisões desta própria encarnação. E ainda verbalizamos: não sei por que estou passando por isso. Mas quando vamos fazendo o exame detido da nossa consciência, dos atos que nós tivemos junto ao próximo, neste exame nós vamos percebendo nitidamente que sim, nós temos uma coparticipação, muitas das vezes até grande, diante de fatos que nos acomete. Então é preciso esta compreensão, evitar o mal hoje, agora, estimular o bem dentro de nós, a caridade, o amor ao próximo, mas primeiro nos amando e nos conhecendo. No capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18 e 19, carregar a sua cruz, quem quiser salvar a vida, perder-la-á. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, porquanto aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho se salvará. Com efeito, de que servirá a um homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo,
Está em Marcos, capítulo 8, versos 34 a 36. O item 19, os Espíritos explicam. Rejubilai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homem que pela sua má vontade para convosco vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto o mal que vos faça redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Depois acrescenta, tome a sua cruz aquele que quiser me seguir. Isso é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarreta. Dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes, aos gozos terrestres, Deus dirá, já recebeste a vossa recompensa. Belíssima passagem do Evangelho. Jesus aqui nos esclarecendo. Quando nós sofremos perseguição, então, por sermos cristãos, por carregarmos a nossa cruz com resignação. Só que para nós isso é uma boa notícia. Ao sermos perseguidos, estamos sim no caminho certo. E essa perseguição aqui não é como era no tempo de Jesus, onde os cristãos eram literalmente mortos e depois ainda teve um bom tempo de perseguição. A perseguição hoje dos cristãos é um pouco diferente, nós temos aí a modernidade nessa perseguição. Mas a pior perseguição é daquele grupo íntimo que nos observa, tanto dos invisíveis quanto dos visíveis, ou seja, dos desencarnados e também dos encarnados, daqueles que estão próximos e que começam a nos julgar ou nos alfinetar, quando nós estamos num momento já de ressignificação, de compreensão da nossa dor. Nos fere mais quando é alguém muito próximo que começa a nos julgar, a não compreender a nossa mudança de atitude. Todo espírita que inicia a reforma íntima passará por isso. Às vezes a crítica de alguém que você ama tanto, do marido, da esposa, do filho, ou daquele amigo que convive com você há tantos anos. Nossa, você está mudado. Agora tudo você tem uma ressignificação, tudo você agradece, você já não faz mais as coisas que faziam antes, abandonou seus vícios, já não dá mais para participar do grupo, etc. Tudo isso vai nos fundamentando que estamos sim no caminho certo. Não é que o espírita cristão deva se isolar do mundo, até mesmo porque Kardec nos fala do social, do quanto é importante para nós vivenciarmos o social. A questão não é essa. A questão é que nós estamos no mundo, muitas das vezes, ressignificando. É como se fôssemos do mundo, sem ser do mundo. E isso traz para nós, às vezes, críticas árduas. Fulano é assim, mas era daquele jeito. Nossa, fulano é falso, tem duas personalidades. Mas não abaixemos as nossas cabeças nestes momentos. Muitos dirão mesmo que talvez você mudou a personalidade, mudou a conduta. Quando nós começamos uma meditação interna com Deus, melhoramos a nossa conduta moral, iniciamos os processos de caridade. Nossa, mas você já fez tanto mal para os outros, você já criticou tanto e agora está lá ajudando. Não desanimeis nestes momentos, continuai na caridade, porque o que nos cura, o que vai nos elevar em espírito, não é que vai nos deixar no céu ou numa colônia espiritual superior, não. Vai nos salvar de nós mesmos, das nossas angústias internas, porque na caridade, quando nós pensamos em reclamar, ou quando nós pensamos de alguma forma fazer o mal para o outro, nós vamos observando ali no trabalho, na empatia que vamos desenvolvendo, como que fica o nosso interior.
Somente quem pratica, então, vai entender estes caminhos. Não desanime dos estudos, não desanime da sua postura no amor ao próximo, porque isso sim nos traz frutos eternos no espírito e não as adversidades da terra. Podemos sim viver no mundo sem pertencer a ele na sua maldade, como nos diz Jesus. Jesus passava por todos os ambientes, conversava com todas as pessoas sem julgamento, mas nunca jamais deixou o ambiente se influenciar. Aliás, o ambiente influenciar ele. Ele que influenciava o ambiente aonde ele chegava. Nos faz recordar também do caso do Chico. Chico também teve muitas das vezes essa conduta. Quem não se recorda do caso do Chico, quando ele vai até um local de prostituição, que o pai o leva, e Chico ali, na sua espiritualidade, vibração, ele reúne todos e vão orar. Lembramos que nós podemos entrar em qualquer ambiente, o Espiritismo não nos proíbe de nada. Mas qual é a essência vibracional que nós estamos levando e nós estamos nos deixando contaminar? Da mesma forma são as nossas cruzes, os nossos problemas, as nossas vicissitudes. Nós estamos deixando que eles passem sem nos contaminar? Ou estamos deixando que isso continue em nosso organismo perispiritual como resíduos pesados? É por isso que precisamos então nos elevar, e elevação é diária, na conduta. Não adianta amarmos somente o próximo em momentos específicos, em momentos de caridade, é no dia a dia que nós evoluímos e que nós aprenderemos então, de fato, o que é a vivência espiritual. Lembrando que o tema do nosso Evangelho está sendo espiritualidade no dia a dia. Diante das adversidades, dos problemas, das dores, como tem sido encarado por você? Como tem sido interiormente a sua vida diante dessas adversidades e diante dessas críticas que muitas das vezes nós recebemos? Ser cristão muitas das vezes não é fácil. Passaremos pelas pedras da vida porque nem todos ainda são cristãos. Muitos dizem ser cristão, mas pouquíssimos praticam a essência do Cristo. Então, sim, de fato, Cristo é conhecido, milhões de livros lançados em torno da sua fala, mas poucos ainda conseguem vivenciar. Por quê? Precisa de diariamente exercer a espiritualidade em nós. Vamos para a nossa meditação final, entrando em conexão com os nossos mentores, com Jesus. Nós estamos entrando na cabine de passe, esse local que para nós já é conhecido, um ambiente um pouco escurecido, luzes azuis rodeiam. Vemos alguns quadros de Jesus, de Maria, de Bezerra, de Chico. Nós vamos entrando em conexão com a espiritualidade superior, para que nós possamos receber neste momento as energias benfeitoras, os momentos vibracionais. Nós vamos entrando em conexões e Jesus nos ensinou a pedir. Vamos pedir a Deus. Se você tem alguma necessidade física ou psicológica, entregue agora a Deus. Peça a Ele ajuda, mesmo que não seja o momento da cura, mas que Ele possa te ajudar a ressignificar, a manter a calma diante deste mar movimentado. Peça também por alguém, vamos fazer a caridade moral. Está lembrando de alguém que está doente, internado, alguma doença grave, ou alguém recém-desencarnado, vamos orar pela família, pelo espírito que chega ao plano espiritual, ou algum vizinho que você sabe que está com algum problema, ou alguém da sociedade conhecido, vamos orar pelos outros, ou neste momento também, orar por aqueles que nos perseguem, que nos calunia, como Jesus nos ensinou, orai pelos vossos inimigos. Enquanto eu faço a prece final, nós vamos entrando em conexão, agradecendo a Deus, a Jesus e recebendo o passe. Deus, Pai amado de infinita bondade, Mestre amigo Jesus, neste momento de grande aprendizado espiritual para todos nós, nós agradecemos
E pedimos que essas palavras possam ter caído para nós como água na terra seca. Que ela possa se frutificar, lançar as sementes do nosso perispírito e que possamos a cada dia termos mais vontade de exercer a espiritualidade diariamente em nós mesmos, com os nossos familiares, vizinhos, amigos, colegas de trabalho. Que a espiritualidade faça parte de cada segundo da nossa vida. Mas principalmente, Deus, que possamos ser cristãos na essência do que Cristo nos ensinou. E nós agradecemos por esta oportunidade imensa. E neste momento pedimos autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos voltando tranquilamente, mexendo as mãos, os pés, respirando profundamente, recebendo o passe, bebendo um pouco da nossa água fluidificada. Eu agradeço imensamente a vocês. Peço que continue deixando aí o nome, a cidade de onde vocês estão assistindo, ouvindo este Evangelho. Um abraço para Paula Carol, Maria Cristante, Lara Brito, um abraço, Sandra Bertani, Maria Isabel, Alberto Mazola, de São Paulo, capital, Maria Isabel, Arthur Câmara, Conceição Costa, da cidade do Porto, de Portugal, Dani Marques, de Barroso, em Minas Gerais, André Oliveira, de Campinas, em São Paulo, Luiz Fernando, Salvador, Bahia, grande abraço, amigo, Beth Ferreira Gomes, também sempre aqui nos ajudando, Ana Cristina Martins, de São Paulo, capital, Heloísa Ramos, Sônia Cardoso, Sueli Silva, Iva Araújo, da cidade de Guarulhos, em São Paulo, Sidney Bica, Conceição Cobucci, de Santos Dumont, em Minas Gerais, um abraço, pessoal de Santos Dumont, Eram Brito, um abraço, Rosane Beatriz, Samária, de Fortaleza, no Ceará, Tiago Oliveira, da Alemanha, um abraço para você e para a sua família aí, Deus abençoe. Rusa Medeiros, é isso mesmo, Rusa Medeiros, dos Estados Unidos, Deus abençoe. Grande abraço. Marinês, de Brejão, em Pernambuco. Norma Carvalho, Rio de Janeiro, capital. Maria Lúcia, de Portão, no Rio Grande. Luiz Fernando Carvalho, de Atibaia, em São Paulo. Da cidade de Porto também, Portugal. Rosa. Arlete Sena, dos Estados Unidos, grande abraço. De Santa Catarina, Tony, um grande abraço. Eduardo Silva, Deus abençoe. Fatinha Viana, sempre aqui também. Elias Gomes, da cidade de Vitória, no Espírito Santo, um abraço, meu amigo, que Deus abençoe. Roberto Fleck, da cidade de Vilhena, Rondônia. Antônio Nivaldo, de Feira de Santana, na Bahia. Maria Lúcia, Deus abençoe, um abraço. Ivone Arthur Magro, de Telêmaco, Borda, no Paraná. Ana Martins, de Cuiabá, Mato Grosso. Janda Hack, de Dias Dávila, na Bahia. Miriam Nova, de Além Paraíba, aqui divisa de Minas com Rio. Laís Haddad, de Várzea Paulista, em São Paulo. Abraço. Graça Lira, de João Pessoa, na Paraíba. Lenice Pessoto, São Paulo, capital. Grande abraço. Joelma Adriana, um abraço. Deus abençoe. Wagner Júnior, de São Paulo, capital. Fernando Haddad, um abraço. Deus abençoe. Cristina Rodrigues de Jesus, sempre aqui também, nos ajudando. Sheila Vilela, de Osório, no Rio Grande. Deus abençoe. Luciana, não colocou o sobrenome, mas um abraço. Coloca, pessoal, nome, sobrenome, cidade, que aí fica mais fácil, né, a gente identificar. Quero agradecer a todos vocês, desejar um ótimo finalzinho de domingo, uma ótima semana, que Deus os abençoe e até domingo que vem, se Deus quiser.